qualidade de aposta e usar aquilo de escudo para praticar todas as ilegalidades atrás disso. E isso não vai passar despercebido, não vai passar limpo. A gente viu e vamos ver aí nas operações da Polícia Federal que há, na verdade, investigações que decorrem desde décadas de exploração de jogos do azar. Quem não se lembra da época dos caça-níqueis, né? Quando teve aquele boom de operação da polícia, apreendendo todos aqueles caça-níqueis, não podia mais ter caça-níquel, etc e tal. Então, o que acontece? Você vê migrando desses joguinhos ilegais para uma grande mina de dinheiro, que são hoje as casas de apostas esportivas. E das casas de apostas esportivas, pessoal, tá legal, tá ok, você pode explorar no país, mas olha as regras de publicidade. E aí você vai desaguando em problema, como eu falei. Eu tô autorizada a fazer isso, mas por baixo dos panos eu tô fazendo X, Y, Z. Você transforma a sua atividade, que era legal, em uma atividade ilegal. A partir do momento em que você, por exemplo, igual algumas bets sofreram aí inúmeras denúncias, talvez o Guga vai poder falar melhor, sobre não pagamento de apostas. É isso que eu ia falar também. Gente que já é difícil ganhar. E quando ganhavam, não conseguiam sacar. Não conseguiam. Eu lembro que na época, Guga, o lance da Blaze ficou mais em evidência, né? E teve essa briga que tinha lá o jogo do foguetinho. Todas as casas de aposta esportiva, todas elas têm jogo de azar de tigre, tem tudo lá. Todas? Todas. Esporte da Sorte, Blaze, qualquer uma que você pegar vai ter a parte lá de jogos de azar. Então todas elas estão legalizadas como uma coisa, mas na verdade é um chamariz. Que você vai chegar lá para apostar no Flamengo, vai estar o tigrinho piscando lá, roleta, vai ter tudo lá. Não existe uma casa de aposta só com apostas esportivas. Ah, isso eu não sabia. Então é tipo uma ponta do iceberg. Tem a casa de aposta esportiva, mas todo o resto tá por baixo daqui. E agora, como já tá meio que manjado isso, as pessoas estão achando ruim que os influenciadores estão divulgando, as empresas estão contratando os influenciadores para falar da aposta esportiva, né? Mas todas elas têm o jogo do tigrinho dentro. Então foi o que aconteceu com o Danilo Gentili. Ele aceitou fazer propaganda de uma casa de aposta, colocou lá no Twitter e o pessoal começou a reclamar com ele. Pô, eu segui o Danilo no Twitter. Aí o Danilo, não, mas o meu é só aposta esportiva. Na hora que eu entrei lá, eu mandei o print no chat e falei, aqui ó, tigrinho. Então quer dizer, a empresa contrata um grande influenciador, o pessoal da Globo, para poder fazer publicidade de aposta esportiva, mas quando você entra no site, você se depara com jogos de azar. Eu faço uma analogia assim, seria como uma padaria que vende cocaína. Vende a farinha, o nome da padaria é Padaria Farinha Boa. Ela vende um pãozinho lá que eu como todo dia, mas também vende cocaína. A partir do momento que eu sei que essa padaria também vende cocaína e eu faço publicidade assim mesmo, minha imagem está atrelada àquilo. Não tem como você se desvincular. Ah, mas o meu eu tô fazendo de aposta esportiva. Não, meu filho. Dentro do link tem lá o tigrinho também. Então você também é responsável. Mas vamos voltar no tempo. O que aconteceu naquele movimento todo em relação a Blaze? Aquele começo que começou a aparecer muita história. Você devia estar nesse olho do furacão também. O que aconteceu naquela época? Todo mundo... Até então ninguém se falava nisso e de repente influências como Felipe Neto, Neymar, tudo, Blaze, e aí todo mundo começou a olhar com mais atenção. O que aconteceu naquele momento? Naquela época tinha muita gente reclamando que ganhava e não conseguia fazer o saque do dinheiro. Isso acontece com todas as bets. Eles falam que tá com bug, que tem suspeita de fraude sua, e bloqueia teu saldo lá e você não tem o que fazer. A empresa fica em Curaçao. Como é que você vai reclamar? Não tem um CNPJ. Putz. Não tem o que fazer. Você leva o golpe e não tem o que fazer. Seu dinheiro fica preso lá para sempre. Por isso agora a lei determina que tenha um sócio brasileiro, 20%, contendo dessa casa de apostas, além de uma sede no Brasil. Lembrando que o Código Civil determina, né, até foi o grande tchan do X ter caído, a presença da sociedade estrangeira pelo menos de um representante. No caso das casas de apostas, é maior do que isso que se pede. Se pede um sócio brasileiro, com se 20%. pede uma sede, uma sede no Brasil, exatamente porque a gente tinha, né, episódios aí que eu posso tipificar, né, trazendo aqui dentro da possibilidade, nos crimes de estelionato.
A partir do momento que você não permite o saque, que inventa desculpas, você está obtendo algum ganho de forma ilegal, de uma vantagem ilegal, ilícita. Sem contar ainda a possibilidade que nós temos uma lei, que é a 1521, antiguíssima essa lei, que ela disciplina também as chamadas pirâmides financeiras também, que era uma outra ideia que foi atacada, que temos aí denúncias, tudo que estou falando aqui, Vilela, deixando muito claro, são denúncias já produzidas dentro do âmbito do judiciário. Algumas já ecoaram em condenações, outras não, mas assim, no modo geral, tivemos denúncia por estelionato, nós tivemos denúncia por pirâmide financeira, exatamente essa ideia. Quem recebe é o cara, às vezes, que faz a aposta pequena, mas o cara que fazia uma aposta muito grande, ele não recebia, ele não conseguia ter o dinheiro de volta, e é exatamente o que o Guga fazia, sentar e chorar, falou, sentar e chorar, porque o cara era num outro país, tudo que você fazia, o domínio do cara era estrangeiro, você estava jogando aqui, não tinha garantia nenhuma, e aí veio essa lei para tentar de alguma forma regulamentar. E aí talvez você me pergunte, Luana, mas se é proibido, por que eu vejo em toda hora? Em toda esquina, em todo lugar. É importante a gente tentar perceber que o mundo ideal, ele não é o mundo real. Todos os times têm bets, as TVs, as grandes TVs têm, e aí? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar, separar o ilícito penal do ilícito civil ou administrativo, né? Você vai responder por um crime a partir do momento que você tem conhecimento, igual o Guga falou, eu sei que a padaria vende a cocaína e eu tô aqui fazendo propaganda da padaria que tem cocaína. Então aqui eu já vou ali desaguando em uma possibilidade de responsabilidade penal que deve ser sempre dolosa, tá? Os crimes que eu trato aqui são todos na modalidade dolosa, não existe crime culposo. Se eu agir com negligência, imprudência, eu tô excluído do crime. Tá. Mas se eu tive dolo de fazer aquilo ali, eu vou responder. Exatamente. A grande questão é das contas demo, né? Que os influenciadores jogam com uma conta demonstrativa. Aquelas contas são viciadas, elas mostram um saldo que não é saldo em dinheiro. Explica isso daí para quem não entende. Existem contas que não é a conta original, que você vai cadastrar como consumidor, como apostador. É uma conta exclusiva para quem divulga. E essa conta tem um dinheiro fictício lá, que não foi a pessoa que depositou, e os jogos lá são viciados, elas são programadas para ganhar o tempo inteiro. Tela. Aí os influenciadores jogam, eles sempre vão ganhar porque tá programado, e aquele dinheiro que tá lá nem são deles. Então eles colocam essa conta demo para instigar o seguidor a poder jogar também e achar que vai ter o mesmo ganho financeiro. Aí quando o seguidor vai apostar, ele vai apostar na plataforma real, ele vai perder o dinheiro. Muito provavelmente vai perder o dinheiro. Então se eu estou anunciando algo que eu sei que meu seguidor vai apostar e vai perder, eu tô contribuindo, né? Nenhum influenciador fala a verdade. Nenhum fala assim, gente, isso aqui é jogo de azar, provavelmente você vai perder seu dinheiro, isso aqui pode te viciar. Mas clica aqui no meu link porque eu vou ganhar dinheiro. Se você não jogar, a Bet não vai ter dinheiro para me pagar. Então você tem que clicar aqui, você vai perder o seu dinheirinho e eu vou ficar rico com o seu dinheiro. Ninguém fala a verdade. Todos eles mostram uma vida de luxo. O seguidor tá lá trabalhando 8 horas por dia, pegando transporte, ele se imagina naquele momento ali, ele queria também ter aquele dinheiro, aquela vida de luxo, e qualquer coisa que ele veja que ele pode se aproximar naquela vida de lá, ele vai querer também. Teve gente que vendia como renda extra, cara. Exatamente, que tá proibido. E aí você me fala, mas Luana, você acabou de falar que o que tá ali não é crime, né? São ilícitos administrativos, que o Ministério Público, as agências reguladoras vão ter que... De onde então surge a responsabilidade criminal? Porque a própria lei falou que se aplica ao CDC. Então a gente vai lá para o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem o crime de publicidade enganosa ou abusiva. Você fazer propaganda de algo que você sabe que não funciona assim, ou sem advertir para a realidade, para a nocividade, para o perigo daquela propaganda. Como bebida faz. Exatamente. Ou seja, eu parto do pressuposto, não querendo julgar ninguém aqui, que a pessoa não tá falando, jogue com moderação, etc e tal, porque ela tá querendo te dar um aviso. É porque se ela não fizer, ela responde por um crime.